Boa noite, gente. Hum, Contente que mais uma vez deu certo. Ah, tô vendo a Mara aí também, que bom. Que bom ver cada uma de vocês. A Beth, a Márcia, a Aline, a Leila também tá aqui. Esse aqui tem mais pessoas com a câmera fechada. Hoje é outro dia do milagre, né? De tantas coisas que a gente conseguir manter o horário da. Eu acho que realmente coisa vai abrir acontecendo ao mesmo tempo, que realmente é fácil acreditar que algum dia falharia. E óbvio que alguns dos dias a gente teve que mudar para meia-noite, 11 da noite, coisas aconteceram, óbvio, mas ainda assim a oração prevaleceu, a reflexão e a nossa união também. Eu sou muito grata por isso. Bom, eu estava aqui pensando no dia de hoje, né? Tanta coisa simultânea, as semanas, mais ou menos essa hora, tem um mal-estar muito grande, meu pai está no hospital, sozinho, uma cuidadora na ocasião, e eu estava com a minha mãe e com o Vitor em São Paulo. E aquilo realmente para mim tinha algum desconforto. Eu ainda jantei com eles, conversei com o Vitor, com a minha mãe, a gente estava todos em São Paulo. E até que meia-noite eu fui para o hospital e foi quando eu encontrei meu pai em crise. E aí, então, no sábado, ele foi embora, mas eu realmente tive um dos momentos mais lindos, a experiência mais linda, ainda que tenha sido uma passagem. E a verdade é que no decorrer dessas 6 semanas, mais e mais eu tenho realizado que eu também estou em passagem, e eu realizei que, de alguma maneira, esses estudos fizeram com que cada uma de nós, também começasse uma própria travessia, como a gente já falou aqui, ou seja, processos nossos começaram, morreram, se iniciaram, e tudo isso também foi. Eu também notei nesse tempo todo que existe uma força para aqui. Quando a gente invoca verdadeiramente uma força espiritual, ela não tem como se negar. E isso também me causa algumas reflexões, porque percebo, boa noite, Lady, porque percebo que algumas vezes, quando a gente acha que não tem o apoio que a gente precisa, talvez a gente não tenha pedido com toda a verdade do nosso coração, sabe? Porque verdadeiramente, quando a gente pede, esse apoio vem. De alguma maneira, atravessa o mundo, atravessa os mundos e chega no nosso coração e revela. E esses momentos, essas semanas têm sido muito reveladoras. Nessa travessia toda, em um dado momento, foi num domingo, eu cheguei a comentar um pouco com vocês nessas reflexões, eu tive certeza que algo se moveria, Leila, boa noite, algo se moveria com um pouco mais de força. E comentei ainda com vocês que quando mestres se vão, então os discípulos que ficam de algum jeito atingem algum grau de iluminação, algum grau de liberação acontece com eles. E eu senti isso com meu pai, que foi um grande mestre, e tenho certeza que cada uma que se parar para pensar em alguma passagem que teve de um mestre animal, de uma pessoa querida, vai perceber que depois da passagem houve um campo que se liberou para você. A gente já falou isso de formas diferentes, ou seja, a pessoa que vai te encontrar fala, nossa, como você está diferente. Depois que fez a passagem, quem quer que seja, você mudou. E essa mudança veio com alguma abertura espiritual, alguma força espiritual, algum campo místico, eu não saberia dizer em palavras o que que é, mas algo influenciou para que um novo acontecesse. Então, eu realmente, ou seja, isso de alguma maneira eu sabia que as coisas iam acontecer, mas realmente é sempre fascinante ver que a teoria do que a gente sabe é diferente da prática do que a gente vem a saber. Entendeu? Ou seja, quando a coisa é na teoria, o coração da gente não está envolvido, e quando as coisas vão acontecendo, aí a gente percebe como existe tanta mágica, quanto existe tanto encantamento, como esse espiritual se manifesta de formas e formas distintas. A Aline, que está aqui, me introduziu a um estudo do Kim, é isso que chama? O Da Kim? E agora? A Aline está sorrindo porque eu devo estar falando tudo errado, mas segura aí comigo que eu vou aprender. É isso. Deixa eu ver se ela abre o microfone para falar certinho. Agora não sei se ela está procurando o microfone ou se ela está escrevendo, a gente já vai saber. A lei do tempo, Beth.
Bom, e ela me introduziu hoje isso, desse estudo, enfim, não vou me atrever a falar de novo, mas depois ela pode falar com palavras de maestria, porque eu sou uma discípula, sou aluna dela. E aí, no meio de tudo, o mestre Vendaval foi embora hoje. E eu nunca tinha aberto essa história. E daí eu falei, vou ver o que esse povo tem para dizer hoje. Vou ver o que é, porque o mestre Vendaval, para mim, ele também foi uma representação, quando a gente recebeu toda a história do Vale da Rainha, o Vale da Rainha não foi um projeto nosso, não foi algo que a gente falou, vamos fazer um santuário. A gente, inclusive, era vegetariano quando a coisa toda começou, a gente era bem sem noção, a gente não sabia, então não era uma idealização, que a gente era vegano, que a gente sabia tudo que acontecia. Não, a gente era vegetariano, as coisas para a gente eram muito ingênuas, a gente acreditava em muita coisa inocente, inclusive, que os fazendeiros, os pequenos fazendeiros eram gente boa, com os mestres animais e coisas assim. E a gente foi, enfim, as coisas foram acontecendo de um jeito que foi uma missão dada pela espiritualidade, foi um desdobramento, e isso aconteceu. O Vitor recebeu o nome, eu recebi direitinho como que seria, e foi uma mulher que se apresentou. E o primeiro mestre que veio foi o mestre Vendaval, que dentro dessa missão toda, para mim sempre veio com a força de quem? De Hanuman, que é o mestre macaco. Que é o mestre macaco, que é um mestre macaco muito forte e que vem, ou seja, esse mestre macaco vem muitas vezes defendendo Krishna. Em algumas linhagens a gente viu, acho que eu falei rapidamente isso também um dia aqui de Shiva, às vezes esse Hanuman vem defendendo Shiva, perdão, é um avatar de Shiva e ele vem defendendo Krishna. Então, como, ou seja, toda essa missão ela veio de preservação, era uma missão que eu tinha certeza que era de Krishna, era do mantenedor, entende? Ou seja, era de Vishnu, era de um mantenedor do universo. E para essa manutenção, exatamente, para essa manutenção acontecer, eu precisava de guardiões. E não à toa, o primeiro mestre que chegou foi o mestre Vendaval, e Vendaval é filho do vento. E Vayu é o pai de Hanuman e o pai de Bhima também, que a gente vai ver amanhã no Mahabharata. Então, para mim, fez todo sentido, tão absurdo. Eu falei, mas hoje eu vou ver isso. Que a Aline fala para mim, eu nunca tinha escutado isso. Daí, cada tanto eu vejo alguém postando no grupo lá, eu falei, eu vou ver o que é isso. Daí, chego lá, tá lá o tal do macaco elétrico. Eu falei, mas isso parece mesmo uma coisa que é uma brincadeira cósmica. E aí, enfim, sorri. Agradeço a Aline por ter trazido isso para minha vida. Sorri e, de novo, aqui constato esse momento bonito da gente ver como a espiritualidade age e como, por mais que a gente, às vezes, a gente ou eu, não sei se acontece com vocês, mas eu, hoje, no começo do dia, eu olhei e falei assim, não pode ser parcelado? Por que tem que ser tudo à vista o tempo todo? Ou seja, não dá para parcelar um pouco, você tem que ser toda coisa acontecendo, ou seja, é um negócio impressionante. E aí, às vezes, vem esse lugar onde, como se a gente estivesse sugerindo para a vida um outro jeito dela acontecer. Não sei se vocês já se pegaram nesse lugar. Eu aqui confesso, com toda a minha pequenez, que outra vez tentei parcelar hoje cedo. A vida nem deu ouvido, falou, você não tem crédito, paga à vista. E aí, nesse lugar, eu, como comentei ontem, eu sempre gosto de lembrar de quem atravessou. Então, eu sempre procuro lembrar esses estudos todos, esses grandes yogis, grandes sábios, próprio Jesus como um grande yogi também. E aí eu lembrei dessas palavras, esse livro de Rio que chama Cartas a um Jovem Poeta. Quem não leu, eu recomendo muito que leia. É um livrinho que você lê assim, falando, vou fazer arroz. Daí você espera arroz fazer, você lê o livro todo. E o livro fica com você reverberando dias e semanas e meses e anos. E uma parte desse livro, ele diz, a vida tem sempre razão. E quando eu li isso, também me calou numa profundidade tão grande, porque daí outra vez eu me vejo nessa pequenez de muitas vezes estar olhando para a vida e falando, não, podia ser de outro jeito. Cartas a um Jovem Poeta, Carla. Eu poderia estar fazendo isso de uma outra forma. Vida, então, você está errando, não é desse jeito que faz, tinha que ser mais parcelado, assim, tá, o golpe está muito forte, ou seja, as coisas vão acontecer, parece que a gente tem que... A Marcela está aqui também, a Marta está aqui, não sei se fechou a câmera, mas ela também me escreveu esses dias, falou que ia ser difícil a subida, para subida, ela falou, putz, mas ninguém avisou que a gente ia ter que abrir a escada na enxada, no foice, ou seja, né, um negócio que, tudo bem, a gente até prevê um certo nível de dificuldade, mas quando a vida realmente quer mostrar que, enfim, que talvez a gente tenha mais recurso do que a gente acreditava que tinha, a vida não poupa. Então, o fato, de novo, que por vezes a gente olha para essa vida e diz, vida, então, podia ser de outro jeito. E Rio que cala isso na gente, dizendo, se ela fez assim, é o melhor jeito para fazer.
E isso sempre acalma o meu coração e me leva a outras reflexões que muitas vezes englobam negação. Quando a gente muitas vezes vê coisas na nossa vida, aonde a gente olha em volta da gente, e tantas e tantas e tantas vezes a gente se nega a ver as coisas como elas são. E aí, como a gente entra nessa negação, a gente não tem como atuar. Então, eu não acho que as palavras de Rio, que de a vida tem sempre razão, é, por exemplo, a gente pensar em tudo que o mestre animal está vivendo e falar, a vida tem sempre razão, que eles sofram. Ou então a gente olhar o que existe na diferença de classes, não só no Brasil, mas no mundo, e olhar e dizer assim, a vida tem sempre razão. É isso mesmo. Ou olhar o que quer que seja que aconteça de injustiça e falar a mesma coisa. A vida tem sempre razão. Eu não acho que o que ele quis dizer tem a ver com isso. Eu acredito, e de novo, uma visão pessoal, a gente está aqui num círculo e a gente tentando, né? Ou seja, trocar e crescer junto. Mas a minha reflexão é que o que ele quis dizer é que a partir da hora que está, lida com o que está, lida inclusive para melhorar. Agora, se negar as coisas que estão, ou seja, se negar a perceber que os seres estão indo embora, se negar a perceber que a vida é mais forte, que a vida inclusive não está muito interessada com o nosso conforto, ela quer que a gente cresça, mesmo a nível de desconforto. Tudo isso, ou seja, faz com que a gente tenha um lugar para começar. E eu acredito que seja isso que Hilke tenha querido dizer ali. Até porque nessa mesma reflexão ele coloca também para a gente ter calma, ter paciência, ele diz. Ter paciência com as respostas que a gente ainda não tem. Ter paciência com o que a gente ainda não sabe. Ou seja, um dia você saberá. Agora, parte do princípio que agora a vida tem razão. E que isso que está acontecendo é o melhor que poderia acontecer. Curiosamente, o mestre Vendaval, quando veio para cá, ele foi sinalizado para mim uma cerimônia de medicina. E nessa cerimônia, ficou muito claro que a gente tinha que começar pelos mestres cavalos, e realmente a gente começou uma forte atuação primeiro com os mestres cavalos, e depois isso tudo foi indo para as mestras vacas, enfim, para todas as demais espécies. Mas ali naquele momento tinha uma explanação da medicina muito forte de que ali começaria alguma coisa. E na mesma cerimônia, uma pessoa que estava nessa cerimônia com um problema com esse mestre cavalo. Esse mestre cavalo era de um mestre cavalo de hípica e ele era explorado em corridas. E basicamente ele cansou e ele derrubava tudo que vocês possam imaginar. Tudo. Derrubava muro, derrubava, batia nas pessoas. Então era difícil para as pessoas tratarem ele, ele era muito grande. E basicamente a medicina falou para essa pessoa: procura a Patrícia, porque a Patrícia vai poder acolhê-lo. E a medicina falou para mim: começa com o mestre cavalo. Ou seja, de uma mesma forma do mestre cavalo elétrico, do mestre macaco elétrico, sabe? Que de repente você não sabe, e parece que as coisas todas fazem sentido atrás do véu, num lugar onde a gente não sabe, mas a vida tem razão. E aí todas essas coisas foram juntas. E bom, e essa pessoa, daí eu falei, deixa eu conversar com o Vitor primeiro, né? Eu vou voltar da cerimônia com o mestre cavalo nas costas, ou seja, né? Que eu não ia vir montada nele, eu ia com ele nas costas. Eu falei, deixa eu explicar para o Vitor o que está acontecendo. E aí conversei, o Vitor obviamente topou, o santuário começou a partir daí. E hoje, com tudo isso, é uma pessoa que eu não falo muito, mas é uma pessoa, essa moça, essa mulher, é uma pessoa que teve grande influência na minha vida. Quando eu tinha 27 anos, eu vi ela praticando yoga com 40 anos. E eu vi ela praticando yoga com uma potência física que às vezes vejo gente com 25 anos andando na rua com essa potência. E aquilo foi uma grande inspiração e um parâmetro para mim num lugar de falar, eu quero envelhecer desse jeito. E ela foi uma grande professora para mim nesse sentido, e a gente praticou vários anos juntas, em um círculo que depois, infelizmente, teve um escândalo envolvido por causa da pessoa, do professor que ali estava, com alguns incidentes de abuso com mulheres. Mas isso é um outro assunto, a gente pode falar num outro instante também. Minha vida, assim como a de vocês, tenho certeza das mulheres que estão aqui, tem vários desses episódios, porque infelizmente nós mulheres temos sofrido com isso muito tempo, e é bom que a gente se levante, que a gente fale a respeito disso, que a gente se cure, como a gente já comentou. Bom, o fato é que eu perdi contato com ela um pouco, ela parou de praticar, teve um incidente muito grave, ela foi machucada por um professor e perdeu um dos tendões, perdeu uma movimentação do braço. E eu sei que por aqui também tem alguém que, por um erro de alguém, também já comentou em uma outra partilha, não vou citar nome, mas de repente se manifestar por aí, também perdeu uma movimentação. E o fato que ela se distancia da yoga,
a vida segue, a gente tem um contato, graças, Leila, não tinha certeza que você estava por aí para falar, enfim, não queria colocar palavras na tua boca. E aí o que acontece é que a gente perde um pouco de contato, e hoje, com tudo isso que estava acontecendo, eu percebi que a coisa era muito séria, e, e falei, ou seja, tentei ligar para ela, mandei mensagem, ela falou, só um minuto, eu falei, não tá entendendo, né, óbvio, se a gente manda uma mensagem depois de um monte de tempo, é só falar, só um minuto, depois eu te ligo, daí eu mandei de novo, eu falei, então, é agora. Aí mandei de novo, falei, então, tem que falar com você. Daí mandei de novo ele embarcando para ir para o hospital, nada. Aí chegou uma hora que ela me tentei ligar, ela desligou o telefone, recusou a chamada, daí ela mandou de novo para mim e mandou a mãe dela numa crise absurda, absurda, a mãe dela muito dependente dela, de cuidados, enfim, e numa crise, mas uma crise de tudo que vocês possam imaginar, de uma crise muito feia. Eu fiquei olhando aquilo, eu falei, gente, existe alguma coisa? Porque esse mestre cavalo foi para ela um grande professor também. Ela deixou de cavalgar por causa do mestre Vendaval. Por causa do que ele ensinou para ela, de que aquilo era exploração, sim. E que ele se deixava porque ele amava ela, não porque ela queria. Então, ele foi um grande professor para ela. E eu queria avisar para ela que esse grande professor estava indo embora, porque a gente viu que estava bem complicada a coisa. Ele estava caindo, e ele era um cavalo muito grande. E aí, enfim, todas essas coisas acontecendo ao mesmo tempo, eu falei, gente, que impressionante como tem um fio que une a gente. Como um fio de coincidências que a gente vai vendo. E aí, quando a gente vê as coincidências, que é esse o ponto de todas essas histórias que eu estou contando aqui, quando a gente vê as coincidências, quando a gente vê o fio, a gente percebe que a vida tem razão. Faz sentido? Porque quando a gente não vê isolado, a gente diz, ah, a vida podia ser de outro jeito, volta outro dia. Tem que ser hoje para acontecer tudo isso. Agora, quando você olha tudo isso junto, e aí teve uma outra coisa dentro de todos esses incidentes. Hoje é um dia, dentro do que a gente está trabalhando em Cunha, um dia muito decisivo, que a gente passou o dia também entre, imagina, tudo isso acontecendo e a gente com reunião com o advogado do outro lado ao mesmo tempo, com um órgão público ao mesmo tempo. Eu lembro que o Vitor estava com um advogado, a Iris me ligou do hospital e falou, vai ter que encaminhar. E o Vitor falando com o advogado, a Iris, e eu saí da reunião para atender, e eu falei para o Vitor, falei, desliga agora. A gente precisa falar aqui. Então, tudo isso ao mesmo tempo, de novo, se a gente vê isolado, a gente tem a impressão que podia ser de outro jeito. Quando a gente vê essas ramificações de como uma coisa participa da vida da outra coisa, ou seja, como essas energias por trás do véu, elas estão costuradas de uma maneira muito sublime. Elas não são evidentes. Algumas vezes você tem que parar e olhar e falar, putz, tem mais do que só essa aparência. E aí, nesse momento, onde vi tudo isso, eu falei, nossa, que incrível. E no meio dessas reuniões todas, existe uma grande chance de que, de hoje para a semana que vem, que justo vai coincidir com o fim da travessia do meu pai, com o fim de uma travessia minha, e com o fim de travessia nossa, que mestres bezerros façam também a travessia deles. E que esse ser que foi o fundador do Vale da Rainha, anuncia hoje que o Vale da Rainha já não é mais o mesmo. Que hoje aquele Vale da Rainha que a gente conheceu e me emociona, se foi. E que o novo renasce. Um novo através de cada um de nós. Desse serviço, dessa fé, dessa disciplina de estar junto, de resistir, de persistir, de se estudar, de se olhar. E outra vez, quando a gente olha tudo isso, gente, não é bonito demais? Não dá para olhar a vida e fazer o namaskara, que esses grandes guerreiros, amanhã a gente vai ver no Mahabharata, ver namaskara. Meu respeito. Meu respeito. Meu respeito, vida. Desculpa, eu não sabia. Eu não sabia de tudo isso que estava por trás, uma teia cósmica, exatamente, de tudo isso que estava por trás, envolvendo, abraçando, conectando, como a Leila está dizendo, tudo isso que de alguma forma, ou seja, está tudo dançando, e fazendo, só que de novo a gente vê um pedacinho só. Então, outra vez, quando a gente olha só o pedacinho, e quando a gente tem de olhar e falar, por que eu, ó céus, ó dó, ó vida, tenta dar um passo para trás dentro de você mesmo, dentro de nós mesmos, e enxerga uma totalidade maior da vida. Olha quantas histórias juntas em um único dia, em um único momento. E quanto símbolo em tudo isso.
E a vida ensinando para a gente, ou seja, Joseph Campbell sempre tem isso nos ensinamentos dele, é como se ele olhasse para a vida, e ele sugere isso para nós também, de falar, o que você quer dizer com isso? A vida acontece, tudo bem, a vida aconteceu e as coisas aconteceram para nós, e está lá na nossa frente. Agora, o que é que você quer dizer com isso, vida? Aí é diferente a resposta que ela te dá. Porque quando você olha ali, simplesmente no que está, e diz assim, o que você disse, vida? Aí a vida repete o que ela disse. Agora, quando você diz o que você quis dizer com isso, vida, a mensagem para você é diferente. Então, esse o que quis dizer, quando a gente se abre para perguntar para a vida, é possível que a gente tenha respostas que, quando a gente olha só o que está na nossa frente, a gente não enxerga. E o fato é que existe mais do que a gente está vendo. E se a gente se permitir caminhar com uma certa confiança, se a gente se permitir caminhar com uma certa entrega, se a gente se permitir caminhar num lugar onde a vida não seja sarcástica conosco, onde a vida realmente tenha um poder superior para encaminhar a gente até no desconforto, até onde a gente não gosta, até onde o que quer que seja, para a gente crescer e para a gente aprender a ver beleza na vida. Lembra da oração dos xamãs? Que você caminha em beleza. Beleza à tua frente, beleza atrás de você, beleza ao teu lado, beleza acima, beleza abaixo. Caminha em beleza. Se a gente talvez conseguir lembrar que não é só o fio da teia que a gente está vendo, mas que existe muito mais além, talvez a gente não se desespere tanto. Talvez a gente, quando o chão treme, a gente lembra que tem asas. E talvez seja isso que a vida esteja tentando lembrar a gente. Talvez quando as coisas desse mundo tendem a levar a gente à descrença, a gente enxergue ali, em vez de descrença, uma oportunidade de serviço. E aí, nesses momentos, por mais difíceis que eles sejam, eu falo para vocês pela experiência do dia de hoje, da mágica que existe nessas vidas, e quem é daqui da equipe, que eu sei que tem gente próxima, que está vendo a Fer, por exemplo, a Beth também está envolvida, eu espero que quem não é tão envolvida possa se achegar cada vez mais. Eu digo, ou seja, que realmente existe muita magia na vida, muito encantamento. E aqui a gente vê isso constantemente acontecendo, aqui como em outros lugares que tem outros lugares que não lidam simplesmente com o egoísmo, ou seja, com coisas que são para nós. Ou seja, você pega uma corporação, é óbvio que tem mágica ali, porque tem as superações de cada pessoa, mas a corporação, de algum jeito, está para benefício próprio. O que eu estou falando é de propósitos, ou seja, propósitos que visam outros. A gente vai vendo aos poucos, coisas vão acontecendo e vão lembrando a gente de novo que existe muita magia e existe muita proteção, e existem seres que vão cuidando e que vão fazendo e que vão trabalhando para que mundos que a gente ainda não conhece se manifestem. Só que a gente precisa confiar. Porque no meio que está tudo acontecendo, no meio de tudo, parece que não tem nada acontecendo. No meio de tudo, parece que é só um caos, parece que não tem ordem. Quando está tudo realmente tremendo, você fala, mas qual é a hora, qual é o significado disso? É como se a gente não conseguisse ver. Aí, de novo, te centra. Faz tua meditação, faz teu estudo, fala, se isola no que tange um retiro, se retira da cena, respira e encontra graça. Encontra graça, a Thay também está aqui. Encontra graça. Encontra graça para que a gente possa não duvidar que a vida tem razão. Para que a gente possa olhar tudo isso que está em volta da gente. Eu tenho certeza que a gente, ao final da vida, cada um de nós, a gente vai olhar para trás e vai entender coisas que hoje a gente não entende. Porque certas coisas, elas só são reveladas à medida que a gente consegue enfrentá-las. E esse enfrentamento geralmente é dentro. Agora, antes a gente não sabe, mas depois, à medida que a gente atravessa, se a gente tiver essa coragem de atravessar, de viver o que cada dia tem para trazer para a gente, eu tenho certeza que, a despeito de todas as lágrimas que a gente chorar no meio dessa jornada, a gente vai olhar para trás e vai entender que a vida, além de ter razão, sempre, ela queria que a gente crescesse. E ela acreditava mais na gente do que a gente mesma acreditava. Acreditava tanto, boa noite, Ana Paula, acreditava tanto na gente que ela colocou a gente em situações de desconforto, em situações que convidaram ao desespero, em situações que convidaram à desistência, porque ela sabia do que a gente era feito. E ela sabia que se a gente se vencesse, a gente ia conseguir ver a intenção da vida, o que ela queria dizer.
e não o que ela disse. Aí, outra vez, se isso não fizer sentido, tenta colocar no momento atual. Olha para trás na tua vida, olha quanta coisa que hoje, olhando para trás, você entende. Mas que olhando para frente, você não conseguia entender. O que tira da gente essa magia, esse entendimento, essa compreensão, que olhando para frente também, coisas que a gente ainda não entende hoje, mas que se a gente viver com entrega, com confiança, a gente um dia olhando para trás vai saber entender. Agora, o que não pode fazer? Parar. O que não pode fazer é saber que a gente precisa fluir nessa vida, mesmo quando dói, e decidir falar, não, não quero fazer parte disso. Não existe como a gente não fazer parte da vida. A gente está entrelaçado com a vida, como todas essas histórias que eu contei hoje aqui. É um entrelace cósmico, não tem como a gente falar, eu não participo. Tem como a gente se isolar, não se retirar, se isolar. E achar que com isso a gente não faz parte. E aí é a hora que a gente vira um câncer nesse sistema. É a hora que a gente luta contra a própria vida e, em vez de fazer ela ir para frente, a gente atrasa essa vida. Agora, outra vez, se é possível a gente acreditar e se entregar, por que não? Olha quanta evidência que a gente tem em volta da gente de que as coisas estão mudando e que, por mais que as coisas sejam difíceis, se a gente persistir, se a gente se enfrentar, se a gente se cultivar em coragem, é possível mudar. Olha só quanta coisa. Hoje teve uma mestra Helena, que eu não sei se foi uma mestra cadela ou uma mestra gatinha, que passou por uma cirurgia muito delicada e que parece que veio um milagre por aí também. Parece que teve uma mão divina ali também. Então, olha só quanta coisa que, de novo, a gente vem olhando e encontrando como existe que transforma a ilusão em magia. Nossa, que lindo. Uma criança, a Leide falando dessa mestra. Então, gente, tem muita magia e tem muito. E olha só a missão que existe por trás desses encontros. As mensagens que existem, as mensagens subliminares, de novo, ou seja, não só a mensagem em si, mas o que ela significa para nós. Porque às vezes você, de repente, que está escutando agora, nesse momento, de repente você vai falar assim, não, hoje para mim deu, hoje já foi, é mais que é fim de semana, e geralmente quem tem um trabalho convencional, às vezes chega nesse momento e já está, tá, chega, deu. E quando a gente escuta essas coisas, às vezes é como se lembrar outra vez. Ou o que quer que seja da tua vida, do teu espaço convencional que não permite você enxergar a magia. Eu só quero dizer hoje aqui para você que sim, existe magia, mesmo quando a gente não vê. Sim, existe encantamento, mesmo quando a gente não vê. Existe algo muito bonito acontecendo agora a teu favor, mesmo que você não saiba. E que pequenos encontros vão fazendo com que a gente realize o nosso caminho. O que a gente precisa fazer é só, à medida que as pistas aparecem, é não ignorar. É como se fosse a vida desse para nós partes do quebra-cabeça. E como vem partes, às vezes a gente fala, o que é essa pecinha? Joga fora. Como se não tivesse valor. Só que se você tiver paciência, todas essas pistas, a gente vai ver amanhã Radeya, que ele tem um voto, ele reza. E de todas as deidades que eles poderiam escolher, e lembra que na Índia, não é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou seja, fala de deidade, senta que lá vem história, ou seja, tem deidade para tudo que é lado. E de todo mundo que ele podia escolher, ele escolheu o pai dele. Que ele não sabia que era o pai dele. Ele escolheu o pai dele para rezar, o sol. Ou seja, ele tinha uma pista já na cabeça dele, tinha alguma coisa que acenava. E ele foi e recebeu graça desse mesmo Pai Sol. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é, de novo, são pistas, são peças desse quebra-cabeça. São retalhos, exatamente. Cada um vai ter que costurar a sua própria colcha. Cada um vai ter que. Agora, se a gente deixar essas pequenas coisas que acontecem, falar, não, isso aqui não faz sentido. Isso aqui tinha que ser de outro jeito, vida. Aquilo era uma peça também. E depois, outra vez, à medida que essa colcha, como a Beth trouxe, à medida que esses retalhos vão se juntando, a gente vai entendendo essas pequenas pistas, mas a gente não pode deixar nada para trás. A vida está querendo dizer, como Joseph Campbell deixou para nós, está querendo dizer muito mais do que a gente está entendendo. A gente só está ouvindo a mensagem, mas a gente nem sempre está ouvindo o que ela quer dizer. Se a gente se abrir o suficiente, se a gente se entregar o suficiente, se a gente seguir as pistas,
a gente vai entender. Então, às vezes, no meio de um mantra, a gente já fez alguns mantras aqui, e de repente algum mantra falou mais que outro. Um mantra fala, tudo bem, esse mantra, legal. E daí tem outro mantra que a gente sai tremendo. Vai procurar o que ele quer dizer. Vai procurar onde ele está, porque ele é uma pista para você do teu caminho. Um caminho que é só teu, que eu não posso dizer para você, que ninguém pode, e que bom isso. Porque senão a gente já está à mercê do outro. Que bom que é a gente sentir, a gente procura, mais outra vez, são pistas. A intuição, ela não vem com como se ela fosse uma tese de doutorado. A intuição, ela vem e fala, e daqui a pouco, oi? E já foi. E se a gente falar não é nada, aquela pequena pista, aquela pequena peça que poderia revelar uma grandeza para nós, foi embora, sumiu, desapareceu, e aí? E aí como a gente vai encontrar de novo o nosso caminho de volta para nós, como a gente tem visto, de volta para casa, se a gente perder as pistas? Essas pistas estão dando o caminho, que uma hora é um mantra. Depois aquele mantra vai te levar para uma linhagem, que vai te levar para um professor, ou que vai te levar para encontros, ou que vai te levar para outras sangas, comunidades, ou vai te levar para práticas, ou vai te levar a curas, vai te levar para você. Mas o fato é que, outra vez, são pistas, são coisas que acenam ao coração. Então, o que te acena ao coração, preserva. Preserva com muito amor, preserva com muito carinho, com muita amorosidade, porque é a vida querendo falar com você. É a vida te dando uma mensagem, só que outra vez, a vida ela não dá as mensagens tese e doutorado. Ela manda as mensagens, ela deixa uma parte para a gente entender, uma parte para a gente fazer a lição de casa, uma parte para a gente conseguir encontrar a magia, como se concatena, como se conecta. E aí, então, se torna reverente. É como se, de repente, se abrisse uma visão e a gente realiza o tamanho da vida. A gente realiza a potência da vida. E nesses momentos, geralmente, a gente realiza que a gente sempre teve cuidado. Que naqueles momentos onde a gente chorava e dizia, não tem mais ninguém, eu tô aqui sozinha, não tem mais solução, não sei para onde ir. Naquele momento tinha alguém do teu lado segurando a tua mão. Naquele momento tinha alguém perto de você, dizendo para você, confia e espera. Em tempo, nós nos conheceremos. Você sabe que nessa passagem, não posso... Mahabharata exala de mim nas vésperas dos estudos. Quando Radeya se encontra com o pai, ele não sabe que é o pai dele, ele sente uma profunda admiração por ele. É como se ele encontrasse respostas que ele não sabe. Ele diz, nunca me senti tão amado por alguém. E ele achava que não tinha um pai. E aquele era o pai que não podia se revelar para ele. E o pai falava, não é tempo ainda. E ele não se revela. Mas o simples fato dele estar perto já manda para Radeya, um lugar onde Radeya diz, eu nunca me senti tão amado. E era o pai dele, era óbvio que ele ia se sentir muito amado. Era o pai dele que estava ali tentando salvar a vida dele, inclusive. Mas outra vez, era uma pista só. Era mais uma pista. E acontece exatamente assim com a gente. Esse Pai Celestial está segurando a nossa mão, dizendo, eu não posso me revelar agora. Você vai ter que viver o que você precisa viver para que eu me revele para você, para que você entenda, para que você, cada um de nós, em tempo. E aí, por vezes, a gente desiste, por vezes a gente se desespera, por vezes, mas eles estão sempre lá, estão sempre perto. E é só isso que eu gostaria que a gente lembrasse hoje, nesse dia tão simbólico, onde, sem dúvida nenhuma, morre simbolicamente o Vale da Rainha, o fundador do Vale da Rainha se vai, e eu tenho certeza que ele abre caminhos no astral, para que um novo rumo comece agora, para benefício deles próprios, aonde a gente necessita se transformar também, para sustentar uma missão que agora vem com um propósito distinto, com uma configuração distinta. E assim é a vida, acredito, de cada um de nós. As mortes, elas não são para que a gente caminhe arrastando fantasmas, e sim para que a gente deixe ir. E cada vez que a gente deixa ir, cada vez que essas liberações acontecem, esse novo vem com força. Aí outra vez, é quando alguém vai olhar para o Vale da Rainha e falou, mas mudou alguma coisa aqui. É quando alguém olha para a nossa vida e diz, desde que alguém se foi, desde que tal coisa aconteceu na tua vida, alguém se foi, você mudou. Uma liberação aconteceu. Agora cabe a nós seguir esse fluxo.
Porque existe também o caso daqueles que, frente ao convite, seguraram os fantasmas. E aí é a hora onde a pessoa nunca continuou a ser quem ela era. Vocês devem ter essa referência. Para quem conhece uma mãe que perdeu um filho, é possível que essa explicação seja um pouco mais clara. Ela não conseguiu continuar na nova vida, mas ela tampouco consegue voltar na vida antiga. Então a gente olha, a gente diz, mudou, mas não mudou para frente, nem mudou para trás. Mudou de um jeito que a vida se suspendeu. A gente também tem um limbo, exatamente. A gente também tem essa opção, se a gente se negar ao movimento da vida, de ficar nesse limbo. Agora, eu confio que a gente, com toda a dor, com todo o preparo que a gente tem por graça, preparo de todas as formas possíveis, porque a gente precisa realizar que a gente é privilegiado. Tem gente que não consegue discutir o que a gente está discutindo aqui, não porque não tem espaço emocional, psicológico ou intelectual para isso, mas porque está com fome, gente. Porque não tem o que comer. Ou porque tem alguém próximo numa fila de hospital sangrando. Ou por qualquer outra razão que para a gente, outra vez, nas vidas privilegiadas que a gente tem, a gente tantas vezes não entra em contato. Eu sei que tem muitas histórias tristes aqui nesse círculo, tem muita tragédia aqui com os nossos antepassados, inclusive. Mas a gente não pode esquecer que a gente é muito privilegiado. E esse privilégio dá para nós a responsabilidade de fazer bom uso desses privilégios a ponto de outros seres alcançarem esses privilégios. Para que possam ter espaço para esses tipos de discussões, de novo, não porque eles não têm um espaço, porque não tem o que quer que seja a nível prático. O prático é o básico, é comida. O prático é o básico, é uma diferença entre classes terrível, onde a pessoa não teria um celular para estar aqui, ou não teria energia elétrica, ou não teria silêncio para escutar essa conversa. Então, a gente precisa entender esses privilégios que a gente tem e lutar para que esses privilégios sejam, na verdade, um direito de cada ser. E isso vai depender de como a gente vive a nossa vida e o afinco que a gente tem na luta que a gente carrega nas nossas mãos. Nessas lutas que o Espírito acena ao coração. As coisas que falam para a gente, é por aqui, é por aqui, é por aqui. E que quando, de novo, a gente não vai, a gente fica nesse limbo. Porque a morte aconteceu, mas a gente não quis morrer. E quando a gente não quer morrer, é difícil renascer. E aí, outra vez, esse limbo de uma vida que não é como era antes. Porque depois que a morte chega, não dá para ser como era antes. Mas uma vida que não se permitiu ser como ela poderia ser para frente. Então, cabe a nós aceitar essa morte, aceitar esse fluxo, aceitar esse renascimento, para que outros seres se beneficiem através de nós. Então, o que eu queria falar hoje para vocês aqui é sobre magia. É sobre essa mágica que existe desde as coincidências cósmicas do Kim, do mestre macaco, do mestre vendaval, de Vaio, da passagem, da fundação, da mãe da pessoa que trouxe, de todas as histórias juntas que fazem a nossa vida algo maior do que simplesmente o que a gente enxerga delas. Eu só venho trazer isso aqui pedindo e rogando para que a passagem do mestre vendaval, que geralmente quando a gente fala em passagem, é muito comum que as pessoas falem, sinto muito, o que aconteceu? E óbvio, a gente não vai, uma pessoa que faz a passagem perto da gente, o mestre animal, a gente não vai dar um bolo vegano para a pessoa comemorando, óbvio que, ou seja, cabe um lugar de sensibilidade. Mas o que eu quero dizer aqui, que não necessariamente precisa ser triste. A morte pode ser algo que só emociona. É só emocionante, é só isso, não precisa vir naquela caracterização pesada. Amanhã a gente vai plantar o corpo dele, é óbvio que vai ser emocionante, mas não precisa ser triste. Olha quanto símbolo que tem em tudo isso. Olha quanta beleza que tem, quanta magia que tem em tudo isso. Não precisa ser triste. Então, a gente falando a respeito da morte, outra vez, a morte ela não é, ela só emociona. Só isso, ela emociona porque ela é um baita de um fenômeno na vida. Ela é um baita de um marco, de um evento, é igual ao nascimento. Você pode não ter querido ser mãe, ou não ser pai, ou não ter tido, o que quer que seja. Se você para ver um parto de um mestre animal, ou de uma pessoa, é muito provável que você se emocione. Porque viver emociona. Assim como as partidas. Então, se a gente começa a olhar de novo essa morte, essa passagem como um lugar que emociona e não que entristece, a gente tem mais espaço interno para lidar
com as nossas próprias mortes, os nossos próprios renascimentos. Porque a gente tira uma conotação pesada, onde Mestre Vendaval, fundador do Vale da Rainha, morreu. Cumpriu. Foi no dia certo. Não foi nem antes nem depois. Foi na força de uma tempestade, de um vendaval mesmo. E quando a gente vê, não sabe como. Foi assim. Foi no dia certo, foi do jeito certo. Foi como tinha que ser. A vida tem sempre razão. E a gente trabalhar essa mágica na gente, para que a gente possa viver essa mágica. Viver, reconhecer quando a gente está sendo testado, reconhecer quando a gente está sendo superado, reconhecer quando existe mais caminhos dentro de nós do que a gente viu até aqui. Mas, acima de tudo, ver beleza e ver mágica. Não fechem os olhos para isso. A despeito do que possa estar acontecendo. De triste, dito impactante, dramático, ainda assim existe beleza. E eu espero que a gente sempre possa estar junto, estar junta, estar juntos, para enxergar essa beleza, para ver essa beleza e, fundamentalmente, sentir essa beleza. Porque essa beleza, ela tem um lugar espiritual tão bonito que não é só o que a gente vê. Aliás, não é sempre que a gente consegue ver essa beleza. É como se fosse uma sensação de intuir a beleza. A beleza, ela vira algo que ela é sentida. É uma beleza sinestésica, ou seja, a gente consegue senti-la através de uma intuição do espírito. A beleza, porque, de novo, você está vendo um ser com a vida aí na frente, um corpo. Aquilo não é bonito necessariamente. Só que o que aquilo representa, o que aquilo te diz, o que aquilo revela, isso pode ser muito bonito. E eu gostaria que a gente não perdesse essa beleza. Quero que a gente não perca essa beleza. E quero que a gente treine os olhos do nosso coração para sempre enxergar beleza no mundo. Eu tenho no meu coração de tudo que Mestre Vendaval viveu, porque quando ela pediu para vir aqui, ela falou, olha, mas eu não sei como vai ser, porque ele foi criado em baia toda a vida, e eu também fiquei com medo, eu falei, como que vai largar ele no pasto agora? Não, o que ele vai fazer? Você vai adoecer? Não sei, o que vai acontecer? Desde cedo ele foi criado assim, com aquela vida que parecia uma vida sempre... Sabe aquela vida que a gente olha e diz assim, quanto foi tão bem cuidado, teve tanta regalia, e na verdade tudo que ele queria era o luar para ele. Ele não queria aquelas baias, ele não queria aquelas rações, aqueles suplementos, ele queria o luar e mato para ele comer. Era tudo que ele queria. E aí ele veio para cá, e quando ele veio, mais informação dos mestres animais. Já comentei aqui que as mestras búfalas são matriarcais, né? Elas são parecidas com os mestres elefantes, o jeito que eles operam. Os mestres cavalos, eles têm duas lideranças, mas as duas estão nos rapazes. Quando o mestre Vendaval chegou aqui, existia um mestre que já vivia aqui, que é o mestre Irineu. Quando o mestre Irineu, quando eu cheguei, eu achava o mestre Irineu uma loucura, porque ele corria atrás de mim no pasto, ele mordia o meu coque, eu achava que eu ficava morrendo de medo. Aquele mestre cavalo correndo, eu nunca tinha tido contato, o que é isso? O que é esse mestre cavalo? E ele que me ensinou que todo mestre cavalo é o mestre cachorro, o mestre gatinho, tudo isso. E ele deitava comigo também. E eu, como tinha pouca e nada noção, eu deitava entre as mãos e as pernas dele, no pasto. E as pessoas ficavam com medo, porque se ele chutasse alguma coisa, ele era esse amor. Bom, quando o mestre Vendaval chegou, ele se opôs muito, ou seja, o mestre Irineu colocou ele à prova de realmente, ou seja, se ele viveria aqui ou não. E aconteceu que os dois acabaram dividindo a liderança dessa tropa toda. Aqui nós temos, debaixo da nossa proteção, são mais de 40 mestres cavalos. E eles foram os dois comandantes. Agora esse comando está com o mestre Irineu, e eu tenho certeza que um outro vai pegar esse lugar do mestre Vendaval, porque é assim que eles operam, e que isso será muito bonito também de ver acontecer. O fato é que quando ele veio para cá, ele teve a vida que ele sonhou. Ele teve a vida que ele pediu. E ele viveu essa vida numa plenitude que poucos mestres animais no mundo conseguem dizer que vivem nessa terra encarnados. A gente sabe a realidade que eles vivem. Então, quando a gente fala de uma passagem dessa, outra vez, aqui eu tenho para mim que existe um santuário Vale do Rei. E que os que aqui foram curados, que os que aqui se curaram, os que aqui de algum jeito colaboraram nesse serviço de consciência, de expansão,
Eles sobem para esse santuário Vale do Rei, no céu, o Vale da Rainha na terra, e eles sobem e continuam trabalhando. Então tenho certeza que o mestre Vendaval continua nessa egrégora, trabalhando, pleno, feliz. Então não é motivo para a gente se entristecer. E deixo também essa mensagem aqui, que a morte não nos entristeça, que ela só nos emocione. Graças, gente. Coluninha ereta. Coluna ereta. Fechando os nossos olhos. Mantendo a respiração profunda. E a cada respiração já se dando conta, já conscientizando o campo. Um campo, um espaço sutil. Que sustenta energeticamente. Passeios, peregrinações interiores. A respiração pausada, cíclica. Ela vem nessa prática também. Numa prática de perceber o que está em volta. De sentir que cada uma não se senta meramente numa sala, numa casa, num apartamento, enfim, mas se sente em um campo, se apresenta em um campo, para um campo, e esse campo se apresenta para cada uma de nós. E esse campo traz espíritos que auxiliam na sustentação desse campo e nessa peregrinação interior. Esses espíritos, eles muitas vezes trazem a forma das encarnações que tiveram na Terra, ou da energia que esses espíritos sustentam, mesmo que não tenha sido essa a vestimenta deles na Terra. Portanto, aqui é possível enxergar, ver, sentir a energia de mestres animais, as mensagens de mestres animais, mas também da própria Mãe Natureza. E a Mãe Natureza e suas mensageiras, seus mensageiros. As mestras plantas de poder, as mestras árvores. Cada mestre que existe nessa grande mãe. A força espiritual deles, passando uma mensagem, como uma mestra pedra que te fala de paciência, como uma mestra árvore frondosa, que pede para que você se firme para crescer, como as mestras águas, que correm, que fluem, pedindo para que cada uma de nós, não se detenha às margens do rio da vida. Mestre Fogo. Os elementais dessa mãe se apresentam. Se apresentam no campo também energias extraterrenas. Seres do espaço.
que inclusive vem lembrar que nenhum e nenhuma de nós é da Terra, e que apenas estamos na Terra, e portanto, cada um de nós, alienígena de alguma maneira. E essa compreensão faz com que a energia deles não nos assuste, não nos intrigue, simplesmente seja acolhida. Cada um deles fala sua mensagem de maneira distinta. Há quem fale por telepatia, há quem fale pelo olhar, há quem sussurre ao coração, quem passe sensações. Você apenas realiza que cada um deles fala com você. E nesse campo também estão os teus antepassados, as tuas antepassadas, os teus ancestrais. Nesse campo também estão os seres que fazem parte da tua egrégora espiritual. Seja essa egrégora indiana, africana, seja essa egrégora sem nome, os espíritos que acompanham você em missão de paz e de bem, favorecendo a tua evolução e a sustentação de um propósito através da tua existência, nesse campo também se apresentam. E cultivando o teu silêncio através das tuas respirações. A tua atenção, é possível receber essas mensagens. A manifestação desses seres na vida de cada um nesse campo é representada por coincidências, é representada por pequenas intuições que quantas vezes passam sem que sejam percebidas. A manifestação desses seres também ocorre em sonhos, através de sensações como arrepios, tonturas, febres. Esses seres todos, cada um deles, se manifesta em conversa íntima com teu coração, relembrando que existe magia, que existe encantamento, que existe beleza, que existe amparo, que existe acolhimento. Mesmo quando cada um de nós não sente assim. Eles sussurram ao nosso coração que a vida é maior do que nós enxergamos. E eles sopram o espaço sagrado do nosso coração para que se amplie, para que seja possível enxergar a totalidade e não o tamanho de mundo que cada um é. E cada um desses seres, falando ao nosso coração, expandindo o nosso coração, enviando mensagens, abraçam cada um de nós. Com a mensagem que ninguém vai sozinho. Com a mensagem de que, em tempo, tudo será revelado. Com a mensagem de que a persistência, a resiliência, o esforço fazem parte da vida do buscador, da buscadora. Todos esses seres manifestam no teu coração
soprando paciência, soprando serenidade para as respostas que cada uma de nós ainda não tem, para as explicações que desconhecemos. Cada um desses seres olha à frente como se quisesse mostrar para nós o futuro que existe para cada um, para cada uma viver. Um futuro que se torna possível e real à medida que cada um, cada uma, à medida que você não se nega a caminhar os passos que você pode caminhar hoje, mesmo sem entender, mesmo tantas vezes em desagrado, mesmo tantas vezes contrariado, contrariada. Caminha onde você está, nas condições que você se encontra, mas não deixa de caminhar. E é justamente esse contato do teu passo com o caminho que fará com que o caminho se abra à luz da presença desses seres que desde agora já trabalham para que o propósito em tempo se instale na tua vida, se hoje de qualquer forma você se sente distante desse propósito. Esses seres sussurram ao teu coração que você já conhece o propósito. E se você prestar bem atenção, eles apenas pedem para que você se lembre do propósito. Para que você se lembre do que você deve fazer aqui, a partir de quem você é, do teu ser real, do que teu espírito foi preparado para viver nessa terra. E assim se superar e assim através de si ensinar. Lembra do teu caminho. E confia que nesse momento, mesmo que você se sinta distante dele, variáveis, incontáveis, se configuram para que você chegue no teu propósito, o teu propósito chegue até você. E esses espíritos todos te lembram que a realização do teu propósito não é algo que apenas o teu espírito clama, mas que a vida em si espera. Porque a vida gloriosa se cumpre através do que você realiza, de bem e de próspero e de elevado. Portanto, sussurram os espíritos, não desista. Portanto, sussurram os espíritos, persista. Portanto, sussurram os espíritos, apenas continue. E atravessando teu próprio interior, peregrinando no teu universo interior. Você já realiza que não está só, que não está sozinha. Você sente a presença desses seres. E você sabe que mesmo você tem essa realização que mesmo que agora, que esse instante, não pareça o teu destino, você por fim se acalma com a paciência que eles sopram no teu coração, para entender que isso, aqui e agora, é caminho para o teu destino. E atenta, atento, vigilantes. Cada um caminha a senda que o espírito dá as pistas. E o espírito de cada um, de cada uma,
E os espíritos do campo apenas pedem que você não ignore as pistas, mas que tenha paciência para o tempo certo das revelações. Porque o tempo da mágica não é o tempo da Terra. E a mágica, mesmo quando parece não estar, já é presente. Confia, portanto, dizem os espíritos. Entrega, dizem os espíritos. E realiza. Que agora, nesse exato momento, mesmo com dúvidas e incertezas, você caminha em beleza. E caminhando em beleza na companhia desses que auxiliam a peregrinação dentro e a peregrinação nesse mundo, a travessia terrena do espírito, a travessia do espírito entre mundos. Caminhando em beleza, todos esses seres invocados, agora através das vibrações desse campo, possam chegar nos que estão em travessia entre mundos nesse momento, nos que se esqueceram da magia, nos que se veem apegados, nos que se veem injustiçados pela morte, nos que não compreenderam o morrer como um renascer. Esses seres são invocados aqui. São invocados também os que na Terra caminham apenas reclamando, se queixando, adoecendo, somatizando, criticando. Assim, fechando as portas do coração para enxergar a beleza que existe. A beleza que existe nos convites que a vida faz. Para que não se reclame, mas trabalhe. Para que ninguém se apavore e sim se entregue. E através das vibrações desse campo, esses seres peregrinando na Terra, peregrinando entre mundos, são atingidos pela beleza do que não pode ser dito, por uma sensação inexplicável de que não estão sozinhos e que agora esse campo, a energia, a força, o rezo de cada um, de cada uma de nós, abraça esses seres, acalmando, tranquilizando, dando colo, acolhimento. Para que possam levantar a cabeça do oceano de mágoas, de dores, de inseguranças, de agonias, de ais, de lamúrias. E possam sentir que existe algo maior, existe algo sublime, existe algo bonito acontecendo nesse instante. Ainda que nossos olhos não sejam testemunhas. O coração de cada um é. Porque a beleza do espírito não se vê com os olhos. Portanto, que a vibração desse campo desobstrua o coração, os corações dos invocados, dos que sejam tocados pelas vibrações desse campo. Para que o coração se abra para enxergar beleza.
beleza na morte, beleza na crise, beleza na dura lição, beleza no que tantas vezes é julgado como feio, como a própria desilusão. E com esse olhar de beleza que transcende o olhar físico e ancora no coração desobstruído, capaz de enxergar os mistérios. Aqui pedimos, aqui rezamos, aqui damos as graças pelos seres que nesse campo, nesse mundo, nesses mundos, nesses tempos, em qualquer tempo, em qualquer era, trabalham para rasgar o nosso véu da ilusão. Trabalham para que ninguém se engane e possa enxergar o mundo pelo seu valor. Um valor elevado, que através de suas mensagens leva cada um de nós em travessia, rezadores, em prece, peregrinos, de volta para casa. Em especial essa louvação por Shiva, que na sua fúria, na sua intensidade, queima esses véus, não apenas os rasga. Essa louvação a Shiva capaz de aquecer os letárgicos, de fazer vibrar corações trancados, corações sofridos. Essa louvação a Shiva, para que possa terminar as noções equivocadas de nós mesmos. E terminando, fazer começar um nascimento e cada coração aqui, com fervor, diga sim. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho.
Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho.
Que aqui fique lembrado, que aqui fique vibrado, que aqui fique registrado, que mestre Hanuman, esse mestre macaco, vem com a força de Shiva. Ele representando a força máxima. Ele que, quando é invocado, representa a vitória nas lutas de cada um. Ele que aqui agora, com sua força, mas principalmente com seu coração devoto, nos lembra e relembra que é a força do coração, na capacidade de entregar, de confiar, de perdoar, de sentir compaixão, de amar incondicionalmente. E nessa força, nessa presença, que Shiva, que esse mestre macaco no dia de hoje, Hanuman, possam inspirar a vitória sobre cada um, de cada ser sobre si mesmo, nas lutas pessoais, para que morra quem deve morrer, em nós, em cada um dos seres, e renasça transcendente quem precisa renascer, em novos caminhos, em novas jornadas, em novas peregrinações, e sempre em beleza. Inspira e agradece no teu coração a presença que te abraça. E irradia essa presença para outros peregrinos no caminho, que quem sabe agora se sintam sozinhos. E assim realiza mais beleza. A beleza de não caminhar só. E a beleza de poder servir. Inspirando. Expirando as palmas juntas. Namastê, abrindo os olhos. Muito agradecida, gente. Mais um momento tão bonito e tão forte que reverbera aí no coração de cada um e através do coração de cada uma também. E amanhã, outra vez, às 10 da manhã, um convite aberto para falar a respeito desse grande guerreiro, desse épico indiano, Mahabharata, que é o pai, é o épico pai, ou é a mãe, em termos de escritura, que é sempre referenciada como mãe da Bhagavad Gita, e que pode trazer grandes lições para nós, para que a gente viva de um jeito mais leve e disponibilizando a nossa existência também para o crescimento do outro. Muita gratidão. Tem sido incrível estar com vocês. Um grande beijo.